Voltando, pessoal, para a nossa última etapa sobre demografia, nós vamos ver sobre teorias demográficas, ok? Pessoal, nós tivemos pessoas e temos pessoas que passam a maior parte de sua vida estudando sobre as populações, tá? Estudando tanto os aspectos quantitativos, matemáticos, sobre o tamanho, sobre o crescimento, as evoluções e as involuções, e assim por diante. Como temos pessoas que passam a vida estudando os aspectos qualitativos dela, as culturas, as etnias, etc. Mas do aspecto quantitativo, nós temos um pensador que eu quero destacar aqui para vocês, tá? Nós temos Thomas Robert Malthus. O Thomas Malthus era um inglês, viveu na Inglaterra durante o século XVIII, ok? E passou grande parte da sua vida estudando sobre a população londrina, inglesa e criando projeções para a população mundial, utilizando a Inglaterra quase que como um recorte ali, geográfico de análise, ok? Thomas Robert Malthus ele vai viver na Inglaterra durante a Revolução Industrial, então ele pega a Inglaterra durante um período conturbado, porém de grandes mudanças. Se você quer, pessoal, entender o mais próximo da realidade possível, o que era a Inglaterra durante esse momento de Revolução Industrial, assista o filme Sherlock Holmes, que passa durante esse contexto. Pessoal, Thomas Malthus ele vai criar uma teoria, uma tese, que hoje é conhecida como teoria malthusiana, em alusão ao Criador. Tá? Ele vai dizer, utilizando-se a Inglaterra como um recorte e criando projeções para o mundo, de que a população mundial iria crescer em projeção ou progressão geométrica. Segundo ele, a população mundial iria crescer em progressão geométrica. Ou seja, a população mundial iria se multiplicar. Iria crescer em PG, ok? Crescer violentamente. Em compensação, a produção de alimentos iria crescer em progressão ou projeção aritmética, em PA. Ou seja, ela iria apenas se somar, crescer de maneira lenta. Pensa comigo. Se a população crescer em PG, se multiplica, e se a produção de alimento cresce em PA, apenas se soma, então quer dizer que o mundo vai passar por esgotamento de alimentos, por falta de alimento, fome. Então Thomas Malthus ele criou uma teoria, uma análise, uma relação entre população e a produção de alimentos desesperadora. Então ele dizia que o mundo automaticamente passaria por um grave problema chamado fome, ok? Mas pessoal, Thomas Malthus ele vai criar essa tese no século XVIII. Então um monte de coisa ele não previu. Por exemplo, ele não conseguia prever pelo próprio momento que ele vivia, por exemplo, que haveria formas de controle da natalidade. Surgiria métodos contraceptivos, a mulher seria cada vez mais inserida no mercado de trabalho, haveria preocupação financeira, planejamento familiar, isso não era previsto, E assim como ele também não previa o aumento da produção agrícola, a Revolução Verde, a adaptação de áreas até então que antes não eram agricultáveis, vão tornar-se agricultáveis. Inclusive, pessoal, a gente sabe que hoje o problema da fome no mundo não é a falta de comida, não é a falta do alimento em si. O problema da fome no mundo é a desigualdade. Se você tem pobres não têm renda, se não tem renda, não consome, não tem acesso ao alimento. A gente sabe que o alimento hoje produzido no mundo dá mais que suficientemente para abastecer a população mundial. O problema é que as pessoas não têm acesso ao alimento pela falta de renda. Tá? Mas vamos lá. Thomas Malthus, por acreditar que a fome seria o destino certo do mundo por conta desse descompasso do crescimento populacional com a produção de alimento, então nós precisamos reduzir a natalidade para equilibrar os números, para deixar tudo em PA, tanto a produção de alimentos quanto o crescimento populacional. Só que no século XVIII você não tinha métodos contraceptivos. Então Thomas Malthus dava como proposta, como sugestão, uma medida, pessoal, exótica, estranha, bizarra e quem sabe que não funciona, ok? Pelo menos em nenhum lugar do mundo funcionou. Ele dizia que precisava que a sociedade mudasse hábitos culturais. Ele pregava-se a ideia de que as pessoas deveriam abster-se de relações sexuais. Ou seja, evitar o máximo possível relações sexuais para evitar natalidade. Então ele defendia uma tese de controle da natalidade através de mudanças de hábitos culturais. Seria isso. Então teria que partir de um comportamento social o controle da natalidade para evitar que o mundo passe por fome.
Como nós vimos, pessoal, essa é uma tese que ela erra em vários princípios. A população não vai crescer em PG, porque automaticamente vai dar uma controlada na natalidade do mundo com o surgimento de 1001 coisas. A produção de alimento não vai crescer só em PA, ela sim vai disparar por conta da Revolução Verde. E nós sabemos que o problema da fome no mundo jamais foi e jamais será a falta de alimentos, ok? Então existe uma série de falhas. Mas ela foi criada e Thomas Malthus dizia que a fome seria o destino certo do planeta e para controlar basicamente isso, para evitar isso, precisava-se que a sociedade mudasse os seus hábitos culturais. Precisava que a sociedade abstenha-se de relações sexuais, beleza? Inclusive, pessoal, recentemente no Brasil, nós tivemos por parte da ministra, né, da Mulher e tal, e dos Direitos Humanos, de que ela quer propor que os jovens abstenham-se de relações sexuais para controlar a natalidade. Mas tem dois problemas nisso, pessoal. Primeiro, que o problema do Brasil hoje não é a natalidade mais. O Brasil não tem uma natalidade descontrolada. Nós já vimos quando a taxa de natalidade do Brasil se controlou, certo? Na nossa videoaula sobre conceitos demográficos, a parte 3, ok? E sem contar também que a sua proposta de abstinência sexual não funcionou em nenhum lugar do mundo, ok? Infelizmente ou felizmente, depende da análise, a prática sexual é muito presente nas sociedades, ok? Inclusive historicamente, tá? Depois, no século XX, na metade do século XX, vai surgir uma teoria também baseada em Malthus, só que corrigindo algumas distorções, tá? A partir da metade do século XX vai surgir uma teoria chamada neomalthusiana. Olha o contexto que possibilita o surgimento dessa teoria, tá? Pessoal, estourou-se a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 1945. As guerras, obviamente, são muito destrutivas. Gera muitas perdas econômicas, gera muitas mortes, assim por diante. E a Segunda Guerra Mundial, ela foi muito destrutiva, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista humano, tá? Só que ao mesmo passo que as guerras são destrutivas, é durante os períodos de guerra que nós temos grandes saltos de evolução assim médica e tal. Aí o que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial trouxe pra gente o surgimento de vários medicamentos, várias formas de tratamento médico, de novas cirurgias, equipamentos médicos, etc. Então, a partir de 45, vai ter no mundo, pessoal, com o avanço da saúde, uma queda da mortalidade. Só que a natalidade continua-se alta e a mortalidade caindo. É exatamente essa queda da mortalidade, permitida pelos avanços na saúde trazidos pela guerra, vai trazer um novo discurso. Opa, peraí, se a mortalidade despencar dessa maneira e a natalidade se manter, então quer dizer que nós teremos explosão demográfica mundial. Então aquelas pessoas que acreditavam nas teses malthusianas vão voltar a discutir esse assunto e criar uma tese chamada de novos malthusianos. Só que o problema agora não vai ser mais a fome, porque a agricultura e a pecuária já estava passando por evoluções incríveis e tal. A produção de alimentos já era galopante, inclusive mais rápida que o crescimento populacional. Só que eles vão criar uma outra relação. Não é que o crescimento populacional vai provocar fome, mas o crescimento populacional global, ou seja, a explosão demográfica global, pode trazer o esgotamento de recursos naturais. Ou seja, eles dizem que se a população crescer muito rapidamente, começará a faltar água, minério, petróleo e assim por diante. Tanto que eles são apelidados, os neomalthusianos, de alarmistas, porque eles fazem um alarde de que se começar a faltar recurso no mundo, vai começar a estourar guerra. Os países vão começar a disputar água, começar a disputar minério e petróleo, e isso nós teremos conflitos. Por isso que eles são chamados de alarmistas. Os esgotamentos dos recursos naturais podem provocar grandes atritos globais, tá? Só que agora, como já é uma teoria aí do século XX, você não precisa propor mudanças em hábito, basicamente aí cultural, ok? Você pode basicamente utilizar de técnicas e tecnologias políticas e médicas, ok? A proposta dos neomalthusianos é planejamento familiar por intervenção do Estado. Vimos isso na nossa parte 2 de demografia. Seria planejamento familiar por intervenção estatal, tipo a política do filho único. Quando o Estado ele age sobre a natalidade da sociedade, ok? Impondo obstáculos, impondo punições e várias outras ferramentas, ok?
Então, planejamento familiar por intervenção estatal é um exemplo de proposta neomalthusiana. Podemos dizer então que China e Índia utilizaram-se de estratégias neomalthusianas para tentar controlar a população. Na China funcionou, na Índia não, por questões religiosas. Distribuição de métodos contraceptivos e medicamentos contraceptivos. Pessoal, isso aqui é o que o SUS faz, ok? No Brasil existe distribuição gratuita de métodos contraceptivos. Então quer dizer que o Estado brasileiro utiliza-se de um comportamento neomalthusiano também. Tudo bem? Isso é importante. Mas detalhe que no Brasil o discurso nunca é para evitar ter filhos, é sempre para evitar doenças, para não gerar um atrito com a Igreja Católica. E a terceira proposta de intervenção dos neomalthusianos é a esterilização em massa. Ou seja, vamos oferecer para as mulheres, principalmente acontece, a esterilização. Então, quando ela tem o primeiro, o segundo filho, em alguns casos o terceiro, o Estado oferece para ela cirurgias, práticas cirúrgicas, que tornem-se ela estéril, ok? Que ela não consiga mais ter filhos. O SUS brasileiro também oferece isso, né? Dá até para a gente ver aqui nessa notícia do Senado, tá? Que o Brasil, no caso, pretende facilitar a cirurgia de laqueadura, que é a cirurgia que se faz na mulher depois que ela tenha pelo menos 2 filhos, aí, para que ela evite ter novos filhos. Então, o Estado brasileiro, através do oferecimento de métodos contraceptivos e da esterilização em massa, comprova que o nosso Estado ele é neomalthusiano. O controle da natalidade por intervenções do Estado. Fechado? Isso é importante. Aqui nós temos uma charge, ó. Perceba 2 mulheres, nível de renda bastante diferente, né? Aqui nós temos uma pobreza extrema ou uma miséria. Aqui nós temos uma classe média ou média alta. Você percebe que a renda tem a ver com o número de filhos. A gente vai ver isso na terceira e última teoria, beleza? Só que a hora que ela pede uma esmola, dá-se para ela um método contraceptivo, um anticoncepcional. Ou seja, quer dizer que essa mulher está basicamente utilizando-se de uma prática neomalthusiana. Fechado? E pessoal, a nossa terceira e última, preciso até corrigir aqui, tem um erro, né? Aqui é a nossa terceira teoria, né? Nós vimos a teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, que é a terceira teoria, tá pessoal? Precisa consertar aqui. Teoria reformista. Gente, para falar da teoria reformista, eu preciso voltar na teoria malthusiana e neomalthusiana num aspecto bem simples. Eu posso dizer que tanto os malthusianos quanto os neomalthusianos, eles têm um discurso muito parecido. Ambos dizem que a superpopulação, ou seja, a taxa de natalidade alta, o crescimento populacional, gera um problema, uma pobreza, uma forma de pobreza. Os malthusianos dizem que a superpopulação gera fome. E os neomalthusianos dizem que a superpopulação gera esgotamento de recursos naturais. Então, ambos dizem que se não controlar a população, teremos problema. A teoria reformista, ela pode ser chamada também de teoria marxista, porque ela aborda questões de desigualdade e de exploração. Olha como essa tese, ela vai na contramão, ela vai ao contrário da teoria malthusiana e neomalthusiana. Aqui ela diz, na verdade, o contrário, é a pobreza. São os problemas sociais que geram superpopulação. Inclusive, pessoal, se você parar para pensar, faz sentido. O porquê que o número de filhos por casal, quem vive no Leblon, em Copacabana, é menor do que quem vive no Complexo do Alemão. É o mesmo município, é a mesma sociedade carioca, mas o nível de renda é diferente. Porque nós sabemos, pessoal, que quanto maior acesso à renda, maior acesso à informação, aos métodos, então a tendência é que tenha menos filhos. Com menos acesso à renda, menos acesso à informação, aos métodos, mais filhos. Então a teoria reformista ou marxista, ela critica os malthusianos e neomalthusianos porque ela diz que eles pensam na lógica inversa. Superpopulação gera pobreza, mas na verdade é a pobreza que gera superpopulação. Então se a gente der acesso à cultura, à educação, se a gente der acesso à renda, e se a gente eliminar a exploração sobre os povos, a supressão sobre os povos, o domínio sobre eles, se eles se libertarem socialmente e economicamente, automaticamente vai se reduzir a natalidade, vai se controlar a população. Então é um lance de acesso à cultura, à educação, à renda, e esse povo tem que parar de ser suprimido
explorado. Se as pessoas se libertarem da pobreza, automaticamente elas terão acesso à informação, elas terão acesso a métodos, elas vão planejar a família, terão preocupação financeira, ter filhos vai virar coisa secundária e terciária, então automaticamente se controla a população. Teoria reformista ou marxista, ela é crítica aos malthusianos e não-malthusianos por acreditar na verdade que é superando a pobreza que nós vamos superar a superpopulação. Essa é a lógica. Certo, pessoal? Fechamos no caso aqui, então, demografia. Espero que vocês gostem e espero ajudar vocês. Pessoal, nos vemos depois. Tchau, tchau.